voltamos. Deixa eu continuar aqui com vocês rapidinho. Com o texto Macaquinho Carinhoso. Vamos lá. Toda noite, o macaquinho passava para a cama do pai e ficava mexendo e pulando e dando chute e não deixava o pai dormir. Então, o pai perguntava para ele: por que você passa toda noite para minha cama? Porque sinto frio. O pai o cobriu com um lençol, a colcha e o cobertor, e o macaquinho ficou muitas noites sem passar para a sua cama. De repente, lá estava ele outra vez, e dava chute, e não deixava o pai dormir. O pai quis saber: por que você passa toda noite para minha cama? Porque tenho fome. E o pai dava mamadeira e ele ficava muitos dias sem incomodar o pai. Em poucos dias lá estava ele. E quando o pai perguntava, um dia era vontade de fazer xixi, outro dia era medo, no outro era porque o berço estava apertado, e tudo o pai resolvia. E sempre o macaquinho estava de volta. Até o dia em que o macaquinho resolveu falar claro: eu quero ficar na sua cama porque fico com saudade de você. E o pai entendeu e o macaquinho o abraçou e o beijou. E daí para frente não passou mais para a cama do pai, porque brincavam juntos e o pai tinha tempo para ele. O assunto do texto está relacionado a problemas de famílias, conversa entre mãe e filho, brincadeiras de criança ou relação entre pai e filho. Aqui a relação era entre o pai e o filho. A letra D é a nossa resposta correta, ok? O macaquinho sentiu frio, com que o pai cobriu ele? Tem texto? Tem, para mostrar para a gente que está bem explícito que o pai, quando ele sentiu frio, cobriu com lençol, colcha e cobertor. E essa resposta está na letra C, lençol, colcha e cobertor. Beleza? Vamos lá. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes, presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo adentro. As vítimas dos que falsificam remédios não é dada a oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou, ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva. Então, esse texto aqui, segundo a autora, um dos piores crimes que se pode cometer é o quê? A venda de narcóticos, a máfia dos medicamentos falsos, a receita de remédios falsos ou a venda abusiva de remédios. Segundo a autora, a máfia dos medicamentos falsos é pior do que a venda de narcóticos. Vocês viram que ela disse que quem utiliza uma droga, tipo cocaína, sabe o que está comprando e colocando no corpo. Quando você compra um medicamento falso, você acredita que ele é verdadeiro. Então, esse é o pior crime que se pode cometer, segundo a autora. Letra B, ok? Bicicleta Trent Magnum, garantia de 6 meses, à vista R$ 188,70, total a prazo R$ 188,70, porque ela é dividida em 3 vezes, mas sem juros. Tem 18 marchas e o aro do pneu é 26. A bicicleta pode ser paga em, olha aqui, bem grande, 3 vezes, tá bom? Vai colocar aí os números que tem no cartaz para te enrolar, mas é só você olhar que é dividido em 3 vezes. E a nossa fluência, que você aí de casa já tem esse texto, o que você vai fazer? Você vai deixar uns minutinhos separados hoje para você fazer a leitura somente com os olhos desse texto. Pode contar aí no seu relógio, no cronômetro do seu celular e dizer para o seu professor: olha, eu fiz em 1 minuto. Hoje eu já fiz em 40 segundos. Vai contando aí, mas só com os olhos, tá? Não abre a boquinha. E vamos continuando aqui com os nossos descritores, só para lembrar vocês que é localizar informações explícitas em textos narrativos, curtos, informativos e anúncios e identificar o tema de um texto, tá? Continua. Diretor de musicais critica espetáculozinhos oportunistas. Vamos entender esse texto, que ele é um pouquinho mais complexo, tá? O teatro infantil não é dividido em mega produções com personagens de TV e pequenas peças ligadas a clássicos de literatura.
Boa fatia é abocanhada por grandes musicais. Amanhã é a estreia do show HI5, entra em cartaz Mágico de Oz. É o mesmo lançado em 2003 e visto por 1,5 milhão. Billy Bond, diretor desse musical e de outros bem-sucedidos, Les Miserables e A Bela e a Fera, não quer se misturar a espetáculozinhos oportunistas baseados em sucessos da TV. Não é um bonequinho da moda, é um clássico que passa mensagem e não só proporciona ao público um momentozinho. Dispara. O Billy Bond que falou isso. A psicóloga e colunista da Folha, Roseli Saião, diz que se os pais tiverem de optar entre um show da TV ou um clássico, o segundo é melhor. O que é o melhor aqui para ela? O clássico. Mas shows ligados à TV também podem ser bons, porque a criança sabe o enredo e se liga na apresentação. O importante é criar o hábito de ir ao teatro. O tema central da reportagem é: A. Não existe relação entre teatro e cultura? É bem o contrário. B. Defesa de apresentação de clássicos da literatura nos espetáculos infantis? C. A defesa de shows como HI5? Ou D. Textos infantis baseados em personagens de TV são mais indicados para o público infantil? O que você aí de casa conseguiu entender? Aqui eles estão fazendo a defesa de clássicos, que eles devem ser trabalhados dentro dos espetáculos infantis, porque eles têm uma pequena parcela dentro desses espetáculos. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Defesa de apresentação de clássicos da literatura nos espetáculos infantis. Qual o nome do diretor de Les Miserables, A Bela e a Fera? Bom, vamos lá no texto, porque é uma informação explícita. Olha aqui, Billy Bond é o diretor deste e dos outros musicais que está falando no texto. E a alternativa é a letra D. Mágico de Oz é o nome do musical. HI5 também. Roseli Saião é a colunista e psicóloga da Folha, certo? O que tem aqui na próxima questão. Qual a profissão de Roseli Saião? No texto está bem explícito que ela é o quê? Psicóloga e colunista. E essa alternativa é a letra D. Psicóloga e colunista. Ela não é diretora, nem repórter. Então, a letra correta é a letra D. Psicóloga e colunista. Tá bom? Próximo texto. Jéssica veio do céu. Jéssica é somente uma garota de 11 anos, mas tem a coragem de uma leoa e a calma de um anjo da guarda. Na noite de domingo 3, a casa em que ela mora se transformou num inferno que ardia em chamas, porque um de seus irmãos causou o acidente ao riscar um fósforo. Larissa, de 7 anos, Letícia, de 3 e o menino de 8, que involuntariamente provocou o incêndio, foram salvos porque Jéssica, apesar de seus 11 anos, se esqueceu de sentir medo. Mesmo com a casa queimando, a garganta sufocando com a fumaça e a porta da rua trancada por fora, a mãe saíra, a menina não se desesperou. Abriu a janela de um quarto e, através dela, colocou um por um todos os irmãos para fora. Enquanto fazia isso, rezava. Ninguém sofreu sequer um arranhão. Só então Jéssica pensou em si própria e sentiu muito medo. Pulou a janela e disparou a correr. Então, como vocês percebem, a Jéssica ela sentiu medo somente depois da adrenalina de salvar os irmãos. E o texto fala que ela tem a calma de um anjo da guarda e a coragem de uma leoa. Vamos ver o que o pessoal quer saber da gente aqui? O tema, o texto trata principalmente A, de uma garota de 11 anos, B, de um anjo da guarda, C, de uma menina medrosa ou D, de uma garota que deixou de ter medo. Bom, não trata somente de uma garota de 11 anos. Também não trata de um anjo da guarda. Compara essa garota a um anjo da guarda. E nem de uma menina medrosa, porque durante todo o texto ela foi muito corajosa. Porque ela esqueceu de ter medo, ela deixou de ter medo. Esse é o tema do nosso texto, uma garota que deixou de ter medo.
Ainda sobre Jéssica veio do céu, qual a idade de Jéssica? Essas questões, vocês podem pensar assim, é muito fácil, mas às vezes em uma prova você fica tão desesperado se você começa a ler as questões mais difíceis, que nessa hora você se engana, porque ele colocou aqui 3 anos, que é a idade da Letícia, 7 anos, que é a idade da Larissa, 8 anos, que é a idade do menino que provocou o fogo. E quem é que tem 11 anos? É a Jéssica, que está bem no início, ó. E isso pode acontecer quando as crianças não retornam ao texto para fazer a leitura dele. É muito sério. A gente manda recado nos grupos de WhatsApp, bem explicadinho, e aí a gente recebe lá no individual alguém perguntando o que está explícito lá no recado. Ou porque não leu corretamente, ou porque nem leu. Porque as pessoas, elas veem, mas não querem ler. Então, prestem atenção, leiam, porque tem muita coisa que está explícita e vocês não conseguem enxergar, porque não leem, tá? A disciplina do amor. Presta muita atenção nesse texto, que ele é maravilhoso, tá? Foi na França, durante a Segunda Guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina um pouco antes das 6 da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com um passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido todos os dias. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo, os familiares voltaram-se para outros familiares, os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Gostaram desse texto? É um texto que fala muito dessa relação entre cachorro e dono, essa relação de amizade que não acaba. E a nossa pergunta é: o fato contado pelo narrador transcorreu na... Olha aqui, uma informação explícita. Onde foi que ele transcorreu? Na França. Mas ele te leva ao erro? Leva, porque ele coloca primeiro na letra A, Segunda Grande Guerra. E quem não prestou atenção vai olhar logo para a Segunda Grande Guerra, o que não é a resposta. Casa do Jovem também não. A nossa alternativa é França, porque ele quer saber o lugar onde a história ocorreu, e foi na França. Letra C. O texto trata principalmente A, do comportamento do cão, B, da memória do jovem convocado para a guerra, não porque ele já estava morto, né? C, do carinho que as pessoas o tinham, que aí no final ele diz que foi indo embora, também não. Dos familiares do jovem rapaz, não. O texto trata principalmente do comportamento do cão em relação à espera do seu dono bem-amado, tá? O jovem morreu em... Outra informação explícita que está aqui para vocês, olha. Ele morreu em um bombardeio. Está no texto.
E a alternativa que nos traz essa resposta é a letra D. Ele morreu em um bombardeio. E eles colocam aí acampamento e campo para te confundir, porque é onde o pessoal que vai aí convocado para a guerra fica, em acampamentos e lutando em campo, tá bom? Sala já é um destrator, porque não existe no texto, tá bom? 10 dicas para você não fazer feio na cozinha. 1. Lave bem as mãos antes de começar a fazer qualquer receita. 2. Se você tiver cabelo comprido, prenda-o com um elástico. 3. Use um avental para não sujar a roupa. 4. Evite chegar perto do forno quando ele estiver quente. 5. Meça os ingredientes e deixe-os separados antes de fazer a receita. 6. Guarde os utensílios que já foram usados no lugar onde estavam anteriormente. 7. Jogue fora os restos de embalagens que não são reaproveitados. 8. Não fique perto de panelas com água fervente. 9. Nunca corra dentro da cozinha, principalmente com objetos na mão. 10. Nunca use facas pontudas. Se precisar cortar algum ingrediente, peça a seus pais ou algum adulto que o ajude. Vejam que aqui são dicas para você não fazer feio na cozinha. Quando você for preparar qualquer coisa, você tem que seguir essas dicas. Vamos à pergunta. O texto apresenta uma lista de ingredientes exigidos para o preparo de qualquer prato? Não, a gente não está falando de ingredientes. Comportamentos que devem ser adotados na cozinha? Será? Vamos ver as outras. Utensílios necessários? Não. Fala de várias dicas para você não fazer feio. Então, é relacionado a comportamentos e não a ingredientes, utensílios ou regras. Fala de alguns passos de higiene, mas são comportamentos que você deve adotar quando você está preparando algo dentro da cozinha, tá bom? A letra B é a nossa resposta correta. Segundo o texto, com que se deve prender o cabelo? Informação explícita. E a gente mostra aqui no texto. Se você tiver cabelo comprido, você prende com um elástico. Qual é a alternativa que tem? Essa resposta? A letra A diz com um pano de prato. Não, jamais prender o cabelo com pano de prato, nem colocar no ombro, tá? Com uma faca de cozinha? Também não. Possível prender o cabelo com uma faca de cozinha. Com um avental? Muito menos. O avental a gente coloca no corpo. Então, é com um elástico que está no texto e a alternativa da letra D, tá bom? Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das Escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, via através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio de papel alto e largo, preso de uma corda imensa que bojava no ar, uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com um livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele. Olha como ele estava infeliz na escola. Por que será? O que o menino viu através das vidraças da escola? O que foi que ele viu? Vou mostrar aqui antes da resposta. Ele viu um papagaio de papel. Onde a gente encontra essa alternativa? Vamos ver. A letra A diz uma corda imensa? Não. A corda estava presa ao papagaio. Um livro de leitura e gramática? Também não. Esses estavam em cima das suas pernas. Uma flor fina? Não, ele lembrou dessa flor fina, que deve ser uma menina. A letra D é a alternativa correta. Um papagaio de papel que está explícito dentro do texto. Esse conto maravilhoso aí de Machado de Assis. Vamos lá. Lambe-lambe. Nome de profissional que perdeu espaço na era da foto digital pode ajudar a entender a evolução da imagem fotográfica. Os leitores mais jovens não devem saber o que é isso. A eles já explico. Anos atrás, Lambe-lambe era o fotógrafo instantâneo, querido e popular, que trabalhava ao ar livre, geralmente em jardins públicos. Produzia, com pouquíssimos recursos de que dispunha, fotos que retratavam para a posteridade, flagrantes muito especiais. Aquele sujeito circunspecto,
todo paramentado, a mocinha casadoira, a família reunida durante um passeio, o casal enamorado, momentos que se esvaem na poeira dos anos. Com a evolução tecnológica e a pressa de hoje, sobrevivem vários lambes-lambes, sobretudo nas pequenas cidades do interior, fazendo apenas retratos tipo 3x4 para documentos. Mas, por que era chamado de lambe-lambe? Lambê vem do latim lambere, com o mesmo significado que conhecemos. O curioso nome tem origem num gesto comum no antigo exercício da profissão. É que o fotógrafo usava saliva, lambia o material sensível para marcar e identificar de que lado estava a emulsão química usada para fixar a imagem no papel ou chapa e não colocá-lo do lado errado na hora de bater a fotografia. Esse texto trata da origem do nome lambe-lambe, da profissão de fotógrafo do passado, dos materiais usados em foto antiga, dos momentos gravados nas fotos. Tudo vai te confundir, mas se você foi bem atento, você sabe que a resposta correta é a letra A origem do nome lambe-lambe. Vamos aqui para a próxima questão para você entender. Como era chamado o fotógrafo instantâneo, querido e popular, que trabalhava ao ar livre anos atrás? Viu como é a origem dele? Ó? E esse fotógrafo era chamado de lambe-lambe. Qual a alternativa? A letra C, lambe-lambe. Beleza? Um padrinho de Guilherme. O padrinho de Guilherme foi ao colégio na Muda da Tijuca e tirou Guilherme para passear. Olhos de inveja do irmão, também interno, mas sem direito a sair, porque seu comportamento era do tipo que deixa muito a desejar. Desejar o que ele não sabia, mas sabia que o irmão ia gozar a vida lá fora, o ar, as ruas, os cinemas, tudo que vale a pena, enquanto ele, Gustavo, continuaria mergulhado no mar morto do pátio, dos corredores, do nhen-nhen-nhen cotidiano. Guilherme tinha planos para a emergência e todos se resumiam em tirar o máximo possível da liberdade do padrinho. O senhor me dá um presente de aniversário? Seu aniversário é daqui a 8 meses. Mas... Bom, eu dou. O padrinho propôs um blusão alinhado, mas ele entendia que a roupa é obrigação de pai e mãe, não vale. Livro também não. Nas férias aceitaria a coleção de science fiction, mas em pleno ano letivo, para descanso de tanta labuta no campo da ciência e das letras, o que lhe convinha mesmo era um brinquedo bem legal. Brinquedo? Mas você pode brincar com essas coisas no colégio? Posso. Talvez não pudesse, mas isso eram outros 500. Foram à loja de brinquedos, o problema era escolher entre o trem elétrico, o foguete cósmico, a caixa de aquarela, o equipamento de Bad Masterson, o cérebro eletrônico e outras infinitas tentações. Vamos, escolhe, dizia o padrinho, disposto a tudo menos a esperar. Ele comparava, meditava, decidia, arrependia-se. E como era possível levar os brinquedos que o atraíam? Pois cada um tinha seu inconveniente, que era não ter as qualidades dos demais, repeliu a todos. Que era aquela gaitinha, aquela verde ali. O padrinho fez-lhe à vontade, sem compreender, uma bobagem de 300 cruzeiros. No colégio, Gustavo queria saber, e sabendo escarneceu. Você é mesmo uma besta. Tanta coisa bacana para escolher e vem com essa gaitinha micha. Cruzeiro era a moeda usada antes do real, e escarneceu é o mesmo que zombou, fez gozação do irmão, que preferia uma gaitinha michuruca. Ele comparava, meditava, decidia, arrependia-se. Diante do problema, qual foi a solução encontrada por Guilherme? Adquirir um blusão? Comprar todos os brinquedos? Não, repeliu a todos. Desistir da compra também não é assim. Ele ficou com uma gaita. Letra D é a nossa resposta correta. Onde era o colégio de Guilherme? Está explícito aqui no texto. Era na Muda da Tijuca. Não era em São Paulo, nem no cinema. Era na Muda da Tijuca. Letra C. O corvo e a raposa. O senhor corvo estava empoleirado num galho de árvore com um pedaço de queijo no bico. Comadre raposa aproximou-se, atraída pelo cheiro, e cumprimentou alegremente o corvo. Bom dia, mestre corvo. Como você está bonito. Acho que nunca vi ave mais bela. Francamente, se sua voz é tão formosa como a sua plumagem, você é o rei dos pássaros. Ouvindo esses elogios, o corvo quase estourou de satisfação. E querendo mostrar que nem mesmo uma bela voz lhe faltava, abriu o bico para cantar. O queijo caiu e, mais do que depressa, a raposa apanhou. Antes de saborear o petisco, disse: Caro compadre, aprenda que todo bajulador vive à custa de quem o escuta. Acho que esta lição vale bem um pedaço de queijo. A raposa aproximou-se, atraída pelo cheiro do
queijo que estava lá no bico da boca do corvo. A raposa chamou o corvo de quê? Mestre. E está na letra C, essa resposta. Bem explícita para vocês, tá bom? Agora vamos para o rap da felicidade. Ele diz assim, vou passar vergonha não, canta aí junto comigo. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a consciência de que o pobre tem seu lugar. Vocês devem conhecer essa música, né? Fala de pessoas, mas que tipo de pessoas esse rap está falando? Se você prestar atenção, ele fala favela e fala pobre. Então, são pessoas pobres que moram na favela. Vocês prestaram atenção nisso? Então, vamos ver. A letra A diz pessoas ricas. Então, a letra A já está fora, né? B, pessoas pobres que querem ser felizes no centro da cidade. Alguém falou em centro da cidade nesse rap? Não. C, pessoas pobres que querem ser felizes na favela onde nasceram. E a nossa alternativa correta é a letra C. Pessoas pobres que querem ser felizes na favela onde nasceram. Beleza? Vamos de para casa? Mas o para casa hoje é com seu professor ou professora. Eles vão passar uma atividade para vocês. Se você está no presencial essa semana, o para casa você vai receber em mãos. Se você está no remoto, você vai receber o para casa lá na plataforma, vai acessar, responder com aquela sua caligrafia maravilhosa para a gente poder entender e dar aí o feedback para vocês. Não coloquem outra foto que não seja a foto da atividade de vocês. Porque vocês estão, alguns de vocês, com essa mania de colocar foto que não é a foto da atividade. Não façam isso. Dá um trabalho danado para o professor, para o diretor, que vai tentar te localizar e ver o que está acontecendo com você. Se concentre e se foque no que você pode aprender, tá bom? E a participação de vocês sempre nos deixa muito felizes. Um beijo da professora Tati e até amanhã, terça-feira, a nossa aula do início do dia, tá bom? Beijo, tchau, tchau.